Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa aula de hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre frações. Então vamos lá? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, geralmente nós precisamos de um número que possa representar um pedaço, uma parte, a metade, o meio, a divisão de algum objeto, de algum alimento, de alguma coisa, de algum material. E para isso nós utilizamos os números na forma de fração. Olha só nosso amiguinho chegando aí. Observe que na sua mão há uma pizza, inteira. Ela não foi dividida. Agora nós já temos ela sendo dividida aí. Essa minha pizza, ela foi dividida em quantas partes? Em 8 partes. Então essa divisão do todo, é o que? O meu denominador, 8 partes. Como eu ainda não retirei nenhum pedaço dessa pizza, que número eu vou representar em cima? O número 8, que é o numerador. Eu não retirei nenhum pedaço, então continuo os 8 pedaços. E eu vou ler da seguinte forma essa minha fração. 8 oitavos, ou seja, 1 inteiro. Porém, ela está inteira, porém agora ela está dividida, certo? Vamos a um exemplo, para facilitar mais o entendimento. Jonas e Alice resolveram lanchar em uma pizzaria próxima à escola onde eles estudam. Logo quando a pizza chegou, cada um pegou um pedaço. De que forma podemos representar a parte que foi retirada dessa minha pizza? Pessoal, lembrando, que lá na outra imagem anterior, a minha pizza ela foi dividida em quantas partes? Em 8 partes, certo? Então, esse 8 ele indica o que? O meu denominador, a parte que foi dividido o todo, certo? E quantas partes foi retirada da minha pizza? 2 pedaços. Mas aqui eu poderia mudar a pergunta também. Eu poderia perguntar para você quantos pedaços ainda restam dessa pizza, Então aqui já não seria o número 2, seria o quê? Quantos pedaços ainda restam? 6, não é isso? Então eu poderia substituir aqui, 6 oitavos. Mas a minha pergunta está perguntando quantas partes foram retiradas, certo? Então, o número 8, que representa o todo, é chamado de denominador. E a parte que foi retirada, de numerador. Continuando aí falando sobre os termos, da fração, o numerador e o denominador são chamados termos de uma fração. O denominador indica quantas partes a unidade foi dividida, no todo. E o numerador, ele indica quantas partes, foram consideradas. Por exemplo, no caso, quantas partes foram retiradas, ou eu posso perguntar quantas partes foram pintadas, ou quantas partes restaram, ou de qualquer outra forma, certo? Olha só o nosso exemplo. Aqui eu tenho uma figura. Essa figura ela foi dividida em quantas partes? 5 partes. Então, é o meu denominador, que é o todo que foi dividido, 5 partes. Mas eu quero saber aqui quantas partes de vermelho foram pintadas. Olha só. Olha aqui o meu número 2, que é o quê? O numerador. Mas eu poderia também perguntar para você quantas partes de azul foram pintadas. Então, seria de que forma? 3 quintos, certinho? Vamos falar agora um pouquinho sobre a leitura de frações. Frações com denominador menor que 10, lemos o numerador seguido da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, dependendo do denominador. Olha só nossa tabelinha de exemplo. Aqui temos alguns exemplos de fração e a maneira, da leitura. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 3 quinto, 1 sexto, 2 sétimo, 1 oitavo e 1 nono, certo? Quando eu chego lá no número 10, já muda um pouquinho para representar o número 10, o número 100 ou o número 1000. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, a gente lê da seguinte forma: décimo, centésimo ou milésimo. Olha só o nosso exemplo. Temos aqui, 3 décimos, 12 centésimos ou 1 milésimo, certo? Então, quando for 10, 100 e 1000, a gente lê da seguinte forma:
Quanto aos demais números, né, nos demais casos, nós lemos os numerador e em seguida o denominador acrescido da palavra avos, né? A gente acrescenta a palavra avos, que significa divisão em partes iguais. Olha só nossos exemplos. Professora, mas se o 10 é décimo, então o que eu posso ler 1 décimo primeiro? Não, não posso. Olha só, é 11 avos, a gente acrescenta a palavra avos. Olha só, 12 avos. E se aqui embaixo fosse 23, né? Um exemplo, seria o quê? 23 avos. 14 avos. 15 avos. Certinho? Dando continuidade, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre comparação, né? Das frações com o inteiro. Essa comparação aí, nós temos frações consideradas próprias, impróprias e aparentes. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre as frações próprias. As frações, elas são consideradas próprias quando o valor numérico do numerador, ele é menor que o denominador. Ou seja, quando a fração representa um número menor que o inteiro, né, nós chamamos de fração própria. Veja os exemplos. Aqui eu tenho uma barra, né? Essa barrinha ela foi dividida em quantos pedaços? 5. Então, o 5 indica o quê? Quantas partes foi dividido o meu todo, né? A minha barra inteira foi dividida em 5 partes. Então, aqui está o meu denominador. E quantas partes foram pintadas de vermelho? 4 partes. Observa que o meu numerador, ele é menor do que o denominador. Então, aqui eu tenho o quê? Uma fração própria. Olha só o nosso outro exemplo. Né? Temos um quadrado que foi dividido em 4 partes. Então, essas 4 partes indicam quem? O meu denominador, que é aquele número que fica embaixo. Olha ele aqui representando o 4. E quantas partes foram pintadas? Somente 1. Então, 1/4. Observe que o meu número 1, que é o numerador, ele é menor do que o denominador. Então, aqui também eu tenho uma fração própria. Se a fração própria, pessoal, o numerador ele é menor do que o denominador, então eu posso o quê? Imaginar que a fração imprópria será o contrário, certo? As frações consideradas impróprias é quando o valor numérico do numerador ele é maior que o do denominador. Frações impróprias sempre representam um número maior que um inteiro. Acompanhe comigo alguns exemplos desse tipo de fração. Aqui eu tenho um inteiro, certo? Aqui outro inteiro. E cada inteiro foi dividido em quantas partes? 4, não é isso? Então, o meu denominador vai representar em quantas partes foi dividida cada inteiro, né? São duas imagens distintas, né? Então, eu tenho que representar aqui quantas partes foi representado cada inteiro. Então, cada inteiro foi dividido em 4 partes. Olha só meu denominador. E quantas partes foram pintadas? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 partes, olha só. Então, vai ficar de que forma? 5/4. Então, o meu numerador, ele é maior do que o meu denominador. Então, aqui eu tenho uma fração imprópria. Olha só outro exemplo. Eu tenho 2 inteiros e cada inteiro foi dividido em 4 partes, certo? Mas foram pintadas somente 5 partes. Então, olha aqui, 4, né? Porque cada inteiro foi dividido em 4. E as partes pintadas foram 5. Então, eu tenho 5/4. Observem que o 5, chamado de numerador, é maior do que o denominador, que é o 4. Então, aqui também eu tenho uma fração imprópria. E quanto às frações aparentes? Pessoal, olha, o nome já dá uma ideia, né? Ele aparenta ter, né? Ele aparenta ser uma fração. Então, vamos lá. As frações aparentes, elas são frações impróprias, que representam um número inteiro. Ou seja, nas frações aparentes, há uma pequena diferença, né? Que torna ela diferente da imprópria. O seu numerador, ele é múltiplo do denominador. Mas como assim? Olha só.
Como lá no exemplo, eu tenho aqui também 2 inteiros, veja bem, eu tenho 2, né, barras inteiras. Cada barra foi dividida em quantos pedaços? 3. Olha só o meu número 3. E vamos supor que aqui eu tenho 2 barras de chocolate, certo? Vamos imaginar 2 barras de chocolate. Cada barrinha ela vem, né, marcadinha, né? Então elas foram divididas em 3 partes cada barra de chocolate, cada embalagem aqui. Então foi dividido cada barra de chocolate em 3 partes, né? Eu peguei e comi todas, né? Todas 6 partes, porque ao todo foram 6 partes. Eu comi os 6 pedaços, né, que foram divididos. Então aí eu tenho 6 terços. Observem que aqui, né, esse número 6, né, o numerador, ele é múltiplo do número 3. Por quê? Se eu dividir aqui 6 dividido pelo número 2, o número 6 dividido pelo número 3, eu tenho 2, não é isso? E 2 vezes 3, ó, 6 divide para 3, eu tenho, ó, 2 inteiros. 2 inteiros. E 2 vezes 3 é 6. Então, aqui, ó, esse 6 é múltiplo do meu denominador. Olha o nosso outro exemplo. Eu tenho duas imagens, né, 2 círculos, que foram divididos em 4 partes cada círculo. Veja bem, cada círculo foi dividido em 4 partes, tá? São 2 imagens, né? 2 imagens de círculos, cada uma distinta, né? Então, eu vou aqui colocar em quantas partes foi dividido cada círculo. Foram 4 partes, então aqui é meu denominador. E quantas partes foram pintadas? 8 partes, certo? Observem que o 8 ele é maior do que o número 4, o denominador. Então, ele é uma fração imprópria. Mas ela é aparente por quê? Tem como eu dividir 8 dividido aqui pelo 4? Sim. Olha só, 8 divide por 4, eu tenho 2 inteiros. Olha só, 2 inteiros, sem sobrar resto, né? Dá uma continha exata, né? Uma divisão exata. E 2 vezes 4 é 8. Então, o meu 8 aqui, o meu numerador, ele é múltiplo do denominador, certo, pessoal? No caso da fração imprópria, voltando lá um pouquinho para mostrar para vocês, olha só. 5, ele é maior, né, que o denominador. Mas se eu dividir o número 5 pelo número 4, né, vai sobrar resto. E quando sobra resto aí, ela é imprópria. Olha aqui também. 5 dividido para 4, se eu fizer a minha continha de divisão, vai sobrar resto. Então, ela é imprópria. No caso da parente, né, se eu dividir aqui, ela não sobra resto, né? Ela não sobra resto. 6 divide para 3 é 2, e 2 vezes 3 é 6, né? Não sobra nada. Eu espero que vocês tenham entendido e que isso facilite a atividade de vocês. Beijinhos e até a próxima!